Gravação iniciada, presidente. Ok, Isaías, obrigado. Colegas, após o nosso intervalo, vamos dar seguimento à sessão julgamento do período da manhã do dia 13 de janeiro de 2021. E vamos dar seguimento à nossa sessão julgamento pelo item 133 da pauta de minha relatoria. O item 133 da pauta é do contribuinte Jornal Cidade de Rio Claro Limitada. Jornal Cidade de Rio Claro Limitada, item 133 da pauta. Vou fazer uma leitura rápida do relatório, um resumo, e daí já entro no voto. É descumprimento de obrigação acessória. Trata-se de auto-infração, que foi lavrado por ter a empresa apresentado os livros contábeis com omissão de informações verdadeiras, ao deixar de incluir os registros contábeis relativos aos segurados indevidamente considerados na interposta pessoa jurídica ROF, bem como continham informações diversas da realidade, ao apresentar em diversas datas saldo credor na conta caixa, conforme cópias do livro Razão em anexo. Engraçado, né? Saldo credor na conta caixa, mas tudo bem. O contribuinte apresentou impugnação. Ao julgar a impugnação, a DRJ em Brasília concluiu pela procedência do lançamento. O contribuinte, então, apresentou, cientificada a decisão de primeira instância, apresentou recurso, no qual reproduz a sua impugnação. Traz uma cópia da impugnação no recurso. Vamos ao voto. O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos das alegações recursais. Tendo em vista que o recorrente reproduz no recurso a sua impugnação, reproduziremos no presente voto as razões de decisão de primeira instância com as quais concordamos. Não é longa, não, tem várias partes que eu não vou ler, que são citações, eu vou fazer uma leitura rápida aqui. A impugnação é tempestiva, e no caso aqui seria o recurso, né, tempestivo, e atende aos demais requisitos. O auto-infração destina-se, eu vou tirar esse primeiro parágrafo aqui da impugnação, que não interessa para nós aqui, porque eu já vi que o recurso é tempestivo. Vou começar a transcrição ali naquele parágrafo. O auto de infração destina-se a registrar a ocorrência de infração à legislação previdenciária por descumprimento de obrigação acessória ao constituir o respectivo crédito da Previdência Social relativo à penalidade pecuniária aplicada nos termos do artigo 113 do Código de Processo, do Código Tributário Nacional. Desse modo, verifica-se que a autuação em apreço revela-se legítima na medida em que a empresa apresentou os livros contábeis com omissão de informações verdadeiras. Os livros, entre parênteses, os livros contábeis apresentam em diversas datas saldo credor na conta número tal. Constitui infração ao disposto no artigo 33, parágrafo 3º da Lei 812, combinado com o artigo 233 do RPS, do Regulamento da Previdência Social. Aí eu cito ali, eu trago ali a transcrição da RJ, que é a transcrição do artigo 33 e do artigo 233 do RPS. No caso em tela, o fato de a escrituração contábil indicar saldo credor de caixa autoriza a presunção de omissão no registro de receita, pois essa conta do ativo não pode ser creditada mais do que debitada. Se a conta caixa tem saldo credor, com toda certeza a escrita está errada, portanto é legítima a autuação. A presunção equivocada, a presunção aqui invocada, opera sob o fundamento de que, em haver saldo credor na conta caixa, é porque vendas de mercadorias que movimentariam essa conta no lado devedor não foram devidamente registradas. Estas vendas supriram o caixa alternativo não oficial. Isso porque saldo credor em conta caixa não é factível no mundo físico. É como se o Tesouro pudesse desembolsar numerário em quantia maior do que a existente no caixa em seu estado físico. Contrário
ao que sustenta a defesa, os métodos presuntivos como meios de prova são de extrema eficácia na apuração de práticas de sonegação fiscal, na medida em que extrapolam a investigação, além dos registros e documentos oficiais que o contribuinte normalmente prepara para exibir ao fisco. Manter a investigação fiscal restrita aos documentos e registros oficiais fatalmente condenará o procedimento fiscal e o insucesso na Manter a investigação fiscal restrita aos documentos e registros oficiais fatalmente condenará o procedimento fiscal ao insucesso na apuração de irregularidades, porque estes documentos e registros dificilmente apresentarão vestígios de irregularidades e fraudes contra a ordem tributária. A presunção legal serve como meio para confrontar o faturamento real com aquele oficialmente registrado. A presunção legal não é indício suscetível de combinação do ilícito apontado, mas é prova por si de eficácia relativa ou absoluta que tem ampla aplicabilidade nos procedimentos fiscais. A outra questão que ganhou relevo na defesa foi a inversão do ônus da prova diante do Instituto da Presunção Legal. A defesa claramente posicionou-se contrária a essa prerrogativa dos atos administrativos. Embora nem sempre aceito pacificamente por alguns doutrinadores, a inversão do ônus da prova ocorre não somente nas presunções legais, mas em todos os atos administrativos. Nesse sentido, posicionou-se o renomado administrativista Eli Lopes Meirelles ao escrever. Ele diz o seguinte: outra consequência da presunção de legitimidade é a transferência do ônus da prova de invalidade, ficou separadinho ali, invalidade do ato administrativo para quem invoca. Este atributo dos atos administrativos sustenta-se em vários fundamentos que podem ser a supremacia da administração pública sobre os administrados, a preferência do interesse público sobre particular, entre outros. Mas o melhor fundamento vem dos autores administrativistas italianos, que fundamentam a presunção de legitimidade na imparcialidade dos agentes públicos em suas atividades funcionais, diferente do que ocorre com atos jurídicos firmados entre dois particulares, onde cada parte move suas ações atendendo aos seus interesses próprios, visando tirar da relação jurídica o melhor proveito. O servidor público não alimenta os mesmos interesses de cunho pessoal na prática dos atos administrativos. Pelo contrário, os servidores públicos são movidos mais pelo senso de justiça, pela imparcialidade ou mesmo pelo cumprimento do seu dever funcional. E além disso, ainda segundo os italianos, o agente público sabe que seu ato sofre o controle da legalidade, podendo ser impugnado perante a autoridade superior, dentro do princípio da ampla defesa e do contraditório. Verifica-se que a multa encontra-se corretamente aplicada nos termos do artigo 86, inciso 2, linha J, do Regulamento da Previdência Social, combinado com a portaria tal, ou seja, de acordo com a legislação de regência. No tocante às alegações relativas às notificações fiscais de lançamento de débito, números tais, não entraremos no mérito por tratar-se de processo distinto do presente auto de infração, e deverão ser analisados por ocasião do julgamento dos referidos processos. Assim sendo, reportamos aos aspectos intrínsecos da presente autuação. Em relação à argumentação, esse é craseado, em relação à argumentação da requerente sobre o cerceamento de defesa, não procede tal tese, pois a fiscalização demonstrou clara e cristalinamente no relatório fiscal da infração, as folhas 2, e também no relatório fiscal de aplicação da multa, todos os fatos geradores considerados na apuração do crédito tributário, bem como sua capitalização legal pelo descumprimento da obrigação acessória. Não cabe razão, esse ato também é craseado, a impugnante no que respeita
a alegação de que a multa cobrada, além de absolutamente indevida, é manifestadamente confiscatória. É importante asseverar que o tributo não se confunde com multa, e o que a Constituição Federal veda é a utilização de tributo com efeito confiscatório. Aliás, esse é o entendimento do renomado Hugo Brito Machado. Daí tem uma transcrição ali. É evidente, pois, que toda multa tem a função não só de apenar, mas visa também desestimular o administrado na adoção de atos que constituam desrespeito ou infração a dispositivos de determinada legislação, como é o caso presente. Pelo exposto, os argumentos de que a multa seria abusiva e teria caráter confiscatório não podem prosperar, porquanto o que determina a aplicação da multa é a legislação pertinente, que, de forma objetiva, fixa os valores a serem aplicados e que não podem ser afastados. Quanto aos argumentos de inconstitucionalidade na utilização da taxa Selic, os mesmos só poderão ser discutidos perante o Poder Judiciário, ok? Ademais, no caso em tela, não houve aplicação da taxa Selic na lavratura do auto de infração. Por fim, observa-se que o auto de infração analisado encontra-se revestido de todas as formalidades legais pertinentes, tendo sido lavrado de acordo com o artigo 293 do regulamento e com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto. Quanto ao alegado caráter confiscatório da multa aplicada, gostaríamos de acrescentar que o princípio não confisco, estabelecido na Constituição Federal, se refere a tributo e é dirigido ao legislador, visando orientar a feitura da lei, o que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não observado esse princípio, a lei deixa integrar o mundo jurídico por inconstitucional. Além do mais, dependendo do seu quanto, a multa em análise decorre de lei e deve ser aplicada pela autoridade tributária sempre que for identificada a subsunção da conduta à norma punitiva, haja visto disposto no artigo 142 CTN. Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever à autoridade tributária aplicá-la, como assim procedeu a fiscalização no presente caso. Por fim, quanto à taxa Selic, importa trazermos a bala o enunciado da súmula CARF número 4, de observância obrigatória no presente julgamento e que assim dispõe. É a súmula que trata da taxa Selic, né? Conclusão exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. A fiscalização constatou uma irregularidade na contabilidade, um lançamento errado, indevido na conta caixa e lavrou uma auto-infração. Essa e o recurso, a impugnação e recurso, que é cópia da impugnação, é basicamente questão de direito, né? Alegações de direito. É isso. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto? Não? Francisco, como você vota? Com o relator. Gregório. Com o relator. Márcio. Com o relator. Renata. Acompanho. Rafael. Relator. Luiz. Relator. Ana. Eu acompanho pelas conclusões em relação ao tópico da multa confiscatória. Ah, sim, certo. Eu gostaria de fazer só uma consideração, porque eu já vi também isso em várias decisões de EDJ, em várias decisões de CAF, quando você aplica, quando você bota ali a data do fato gerador, tanto 2006, que é exatamente a data que foi feita a constatação ou o lançamento. Mas, na verdade, isso também, inclusive, tem PGD, diga-se passagem, essa possibilidade de você informar a data do fato gerador. Mas, na verdade, quando você aplica uma multa agora, você está se reportando um fato passado, um período de apuração passado. Certo? Então, quando eu não estou aqui questionando, levantando a possibilidade que isso tenha ocorrido, tenha ocorrido no caso concreto. Mas quando você coloca o fato gerador e bota uma data instantânea, isso cria um probleminha aí, se fosse o caso, que não estou levantando isso aqui, que me parece que não seja, por exemplo, da aferição de decadência. Porque se os fatos geradores ocorreram, a qual a multa se reporta há mais de 5 anos, então restaria prejudicado o lançamento. Eu estou só falando de forma hipotética, tá? Então, quando você coloca a data do fato gerador, eu vejo muito isso em decisões de DJ. Fica uma coisa assim meio que desconexa, porque
A data do fato gerador não é a data que foi feita a multa, que foi lançada a multa, é a data que ocorreram os fatos. Né? Sim. Então, a data, então há uma tecnia nisso, uma certa impropriedade. Você bota dado gerador, não é que você coloque, não, é que tem que se colocar muitas decisões. Eu nunca uso essa expressão, o fato gerador não é aquela data que foi feito o lançamento. Ela já aconteceu no passado. Né? E a multa é em função do que aconteceu no passado. Então, eu acho assim meio que... Isso impossibilita, inclusive, qualquer afecção, inclusive, em relação à decadência. Né? Quem está dizendo de quando ocorreu os fatos geradores, fica complicado isso aí. Estou anotando aqui a tua observação, Luiz, para eu depois dar uma examinada. Isso é uma dificuldade que eu sempre vejo e sempre acho estranho. É tanto que eu nunca repito. Porque a gente tem a tendência de copiar a procuração da RJ. Isso é instintivo. É bem possível aqui que eu tenha trazido para o meu acórdão, para o voto, como restou consignado na decisão instância. Geralmente ele faz isso. É uma prática comum. Mas toda vez que eu vejo isso aí, eu fico inconformado e mudo, porque a data do fato gerador não é a data que é lançada a multa, é quando aconteceu no passado. Então, é uma certa... Mas assim, isso tem no PGD, não estou... nenhuma censura se eu voto não. Tem no PGD, inclusive, a DJ faz o próprio CAF, eu já vi. Inclusive, o PGD... Eu estou dizendo, tem, como você informar, a data gerador. Inclusive, o PGD, que é o Programa Gerador de Decisões, ele não foi bem adaptado para as contribuições previdenciárias, né? Tanto é que ele não fala em competência, né? Período de apuração, exatamente. Se você tem lá uma competência, é o lançamento de uma competência, não sei que seja janeiro do ano, né? Você tem que colocar que é o período de 1º de janeiro até 30... É um absurdo, é uma coisa louca, né? Podia ser só a competência janeiro, né? E na Previdência é por competência, né? E cada mês é uma competência. Inclusive, nesse caso concreto, eu vejo o conselheiro falar assim, o lançamento, vamos supor que seja só na competência de janeiro. O conselheiro fala, lançamento referente ao período de janeiro do ano, né? Janeiro, não é período, né? É estranho falar, né? Período. Então, é competência mesmo, né? Então, tá. O que é, Luiz, que você ia completar? Por exemplo, como assim, como eu disse, assim, cada um tem a sua técnica de escrever os fatos. Eu não vi no seu voto o período de apuração nem a data de construção do crédito de lançamento. Não tem lá. Então, fica uma coisa assim... Eu não estou dizendo que haja, eu não vi também, né? Teria que entrar lá no meu processo para olhar. Mas é uma informação vital essa daí, né? Porque quando você reproduz assim o relatório da DJ, são poucos as DJ que fazem essa menção pontual, esse marco. E é um marco fundamental para você analisar, até para prosseguir a análise das alegações, né? Exatamente o período de apuração e a data do recurso tributário. Eu não sei quando foi. Eu li várias vezes aqui, eu não encontro essa informação no voto. Mas não é assim, não é que seja um defeito seu, é uma técnica que você utiliza, que é bastante utilizada também por várias pessoas. Mas, aí diz o dado de gerador, 2006, mas ele está se reportando a qual período de apuração? A gente não sabe dizer, a gente não consegue deduzir isso a partir da leitura do voto. Mas tudo bem, já foi encerrada a votação. Mas você quer, mas eu não fiz a leitura ainda, não pronunciei o resultado. Você quer fazer alguma consideração? Não. Eu já fiz, essas colocações que eu fiz são mais colocações formais, assim, de apresentação de informações no recurso voluntário, e assim, eu reputo importantes, do que propriamente para alguma crítica assim, específica ao voto, né?
Até porque essa aferição de decadência tem que ser feita pelo relator. O relator tem que ver isso, né? Eu não vi, teria que ir lá para ver qual é o período de apuração, quando foi constituído o crédito tributário. Isso tem várias inferências, inclusive essa inferência da data ela é importante, porque você contextualiza a própria decisão do DRJ, né? A própria faz a aferição de legalidade da própria, assim, do contexto do ordenamento jurídico que estava inserida aquele lançamento, naquele momento que ele foi constituído, né? Isso é importante também para, assim, inferências. Você, quando vai fazer a abordagem, a sua argumentação jurídica, inclusive, você tem essa contextualização, né? Por isso que essa data, eu acho ela relevante. Concorda, doutora Renata? Podemos seguir, então? Colegas, item 133 da pauta, do contribuinte Jornal Cidade de Rio Claro Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira. Agora, colegas, a gente vai seguir agora para um lote de processos da conselheira Ana. O próximo seria o item 134 da pauta. 134 da pauta seriam embargos da Fazenda. O interessado é Sersul Cooperativa de Distribuição de Energia. Porém, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional solicitou a retirada desse processo da pauta. Então, o item 134 não será julgado. Vamos passar agora para o item 135 da pauta, da contribuinte Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campos, é isso? Acho que é de Campos, né? Associação, que está abreviado aqui, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campos. Item 135 da pauta. Ana, pode começar, então. O caso aqui também é a discussão da entidade ser beneficente e dela fazer jus à imunidade tributária quanto às contribuições previdenciárias. O auto de infração, ele foi consolidado em 4 de novembro de 2008. Ele se refere ao período de junho de 2004 a outubro de 2007 e é referente às contribuições previdenciárias incidentes sobre o total das remunerações pagas aos segurados empregados, constantes nas folhas de pagamentos e declarados em GFIP, a cargo da empresa. Bom, a recorrente sustenta que ela é uma sociedade civil filantrópica de caráter cultural, assistencial e educacional, de utilidade pública e sem fins lucrativos, que cumpre com os requisitos legalmente exigidos, foi declarada como de utilidade pública pela Lei Municipal número 6.419, de 19 de setembro de 97, possui certidão expedida pelo Ministério da Justiça e está imune às contribuições sociais previdenciárias nos termos do artigo 195, parágrafo 7º da Constituição. A autuação foi lavrada por entender a autoridade que a recorrente não tinha qualidade isenta, pois apesar de ter título de utilidade pública federal, que é concedido pelo Ministério da Justiça, ser portadora do registro e certificado de entidade beneficente, o SEBAS, não é reconhecida como de utilidade pública municipal e estadual, nem havia requerido a isenção ao INSS ou à Secretaria da Receita. Esse entendimento foi também mantido pela DRJ. Então, aqui no meu voto, eu inicio trazendo uma explicação das contribuições previdenciárias e das imunidades tributárias. Eu vou ler um pouco, até porque a discussão foi grande ontem, né? Nos termos do artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei são isentas de contribuição. Em que pese o termo isentas, trata-se de verdadeira imunidade. O senhor Anamari explica que, por tratar-se de uma norma constitucional que afasta a possibilidade de tal tributação, delimitando a competência tributária, o uso da palavra isentas é impróprio. Não se trata de benefício fiscal, mas de verdadeira imunidade, como já reconheceu o STF na DI 2028. Além disso, há mais de 20 anos, esse é o entendimento perfilado pelo Supremo Tribunal Federal.
E aqui eu colei uma ementa do recurso em mandato de segurança de 1995, de relatoria do ministro Celso de Mello, em que ele já deixava claro que aqui não se trata de isenção, mas sim de imunidade outorgada pela Constituição Federal. Não obstante, trata-se de dispositivo de eficácia limitada, que depende de regulamentação e integração por meio de normas infraconstitucionais. A controvérsia cinge-se em saber em qual lei estão elencados os requisitos para a entidade beneficente que a entidade deve preencher para fazer jus à imunidade, uma vez que o artigo 146 da Constituição dispõe que cabe somente à lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. A questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, e o recurso extraordinário 56662, com repercussão geral reconhecida. No julgamento realizado em fevereiro de 2007, o STF, por maioria, nos termos do voto do relator, ministro Marco Aurélio, deu provimento ao recurso extraordinário e declarou a inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei 8.212, concluindo pela incidência do artigo 14 do CTN. Posteriormente, em dezembro de 2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela União para assentar a constitucionalidade tão somente do inciso 2 do artigo 55 da Lei 8.212, nos seguintes termos. E aqui eu colacionei um trecho do voto da ministra Rosa Weber, que era a redatora do Acórdão dos Embargos de Declaração. E ela foi a relatora, na verdade, porque ela também estava relatando as ADIs. Por fim, em março de 2020, o STF concluiu o julgamento da ADI 4480, que versa sobre as regras previstas na Lei 12.101 como condições de certificação para as entidades de educação e de assistência e declarou a inconstitucionalidade dos artigos 13, inciso 3, parágrafo 1º, inciso 1 e 2, parágrafos 3º e 4º, incisos 1 e 2, parágrafos 5º, 6º, 7º, 14 e os parágrafos 1º e 2º. Os artigos 18, caput, 31 e 32, parágrafo 1º, afastando diversas exigências. Nesse sentido, destaco o trecho do voto condutor de relatoria do ministro Gilmar Mendes, aqui na ADI 4480, em que ele fala sobre os certificados e, por fim, ele fala, se relacionando ao RE, que naquela ocasião a Corte assentou a inconstitucionalidade do inciso 3 do artigo 55 da Lei 8.212 e seus parágrafos, na redação da Lei 9732, tendo em vista a imposição de prestação de serviço assistencial de educação ou de saúde de forma gratuita em caráter exclusivo, ao fundamento de que se referia a requisito atinente aos limites da imunidade sujeita à previsão apenas em lei complementar. Assim, diante da declaração de inconstitucionalidade do inciso 3 do artigo 55 e seus parágrafos, conclui-se que a concessão de imunidade independe de prévio requerimento administrativo. Copiei o artigo só para poder acompanhar a leitura. Assim, sendo desnecessário prévio requerimento, é necessário o preenchimento dos requisitos do artigo 14 do CTN, inclusive que pode ser comprovado por meio das disposições estatutárias. Ademais, milita em favor da entidade imune a presunção de que seu patrimônio, renda e serviço encontram-se vinculados às suas finalidades essenciais. Logo, para declarar a inaplicabilidade da regra imunizante e lançar os tributos devidos, a autoridade fiscal deve afastar a presunção, constituindo prova que demonstre inequivocamente o desvio de finalidade. Nesse sentido, eu copiei um trecho do voto do ministro Dias Toffoli no recurso extraordinário, em que ele diz que a regra da imunidade se traduz numa negativa de competência, limitando a priori o poder impositivo do Estado. Na regra imunizante, como a garantia decorre diretamente da Carta Política, mediante decote da competência legislativa, as presunções sobre enquadramento originalmente conferido devem militar a favor das pessoas ou das entidades que apontam a norma constitucional. Passando, o requisito estabelecido pelo inciso 2º do artigo 55 da Lei 8.212, por sua vez declarado constitucional, é que a entidade seja portadora do certificado e do registro de entidade de fins filantrópicos, o SEBAS. De acordo com o relatório fiscal, esse requisito foi devidamente cumprido pela entidade, e aqui eu colacionei o trecho do relatório, diz que a entidade tinha o SEBAS.
De acordo com a certidão expedida pelo Conselho Nacional de Assistência Social, o certificado da recorrente apresentava validade para o período de 21 de setembro de 2000 a 20 de setembro de 2003. Em julho de 2004, a entidade protocolizou intempestivamente pedido de renovação do referido SEAS, que era o nome antigo, pelo processo número tal, o qual encontrava-se em fase de análise na data de 18 de dezembro de 2008, com validade de mais 6 meses. Está na folha 289, se alguém quiser ver. O lançamento dos autos se refere às competências 6 de 2004 a 10 de 2007. Nesse sentido, entendo que a decisão que reconhece o preenchimento dos requisitos legais para gozo da imunidade possui natureza declaratória e, por isso, produz efeitos retroativos, ficando a incidência do tributo vedada desde o momento em que efetivamente cumpridos os requisitos e não somente após a decisão que reconhecer esse cumprimento. O SEBAS tem efeitos apenas declaratórios, não criando, alterando ou extinguindo nenhum direito. É, portanto, dispensável para a entidade que seja considerada imune, porque, sendo um declaratório, a existência e a aplicação do direito não dependem da data, no caso. Esses são os termos do enunciado 612 da súmula do STJ, e eu copiei ela aqui. Outro sim, no julgamento da DI 4480, o STF declarou a inconstitucionalidade dos artigos 31 e 32, parágrafo 1º, que revogou o artigo 55 da Lei 8.212, que indicavam que apenas após a concessão do SEBAS haveria o direito à imunidade sobre as contribuições sociais, consignando que a entidade será considerada imune a partir do momento que cumprir os requisitos conforme a súmula 612 do STJ. Nesse sentido, é o entendimento do CARF. Colacionei aqui uma emenda que é agora de agosto de 2020, de relatoria do conselheiro Leonan Rocha de Medeiros, em que ele fala da eficácia do SEBAS, como sendo extinct. Ademais, estou comprovado nos autos que a recorrente é entidade beneficente, sem fins lucrativos conforme seu estatuto e sua ata, é portadora do registro e do certificado de entidade beneficente, o SEBAS, possui título de utilidade pública federal concedido pelo Ministério da Justiça, foi declarada como de utilidade pública pela Lei Municipal número 6.419, apresentou demonstrativo de resultados contábeis, livro diário, de modo que faz jus à imunidade às contribuições sociais previdenciárias. Relacionei outro acórdão proferido aqui no CARF, agora em outubro, e, por todo exposto, entendo que o recurso voluntário deve ser provido, reconhecendo-se a imunidade tributária para cancelar o crédito tributário constituído por meio do auto de infração. É isso. Ok. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao voto, ao processo? Só uma pergunta, em algum momento foi solicitado a comprovação dos requisitos do artigo 14, Ana? Pela fiscalização? Sim. Não, porque a fiscalização que tem que provar que a entidade não preenche e além disso, né, há o entendimento fiscal de que não seriam necessários os requisitos do artigo 14. Ele diz isso lá? Não. Se você conhecer algum fiscal até hoje que acha que devem ser preenchidos o artigo 14, você me apresenta. Eu mesmo. Tá bom. Agora, deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu fiquei na dúvida, Ana. Esse pedido de renovação intempestivo, só para eu situar a renovação. Quando ele foi autuado, o pedido estava em análise, mas um pedido intempestivo. É isso, né? Isso. O certificado dele valia até setembro de 2003. Então, ele teria que ter feito logo na sequência. Só que ele só fez em julho de 2004. Aí, esse julho foi consignado que era intempestivo, mas aí eles certificaram em dezembro de 2008 que ele estava sendo analisado e tinha validade para frente de mais 6 meses. Desculpe, pode terminar. Não, pode falar, eu ia só falar a data do lançamento. Não, o fundamento, então, aqui é por conta é o 55, o descumprimento do 55, inciso 2º, por conta da intempestividade do requerimento da renovação do certificado. É isso? Isso não ficou claro?
Não, a fiscalização, ela não teve nenhum problema com a data do SEBAS. A fiscalização, ela tinha que ser declarada de utilidade pública também pelo Estado, também pelo município, e tinha que fazer o requerimento administrativo. O requerimento, aquela história, a mesma história anterior, de ontem. Isso. Do parágrafo primeiro, né? Tá. Então, se você... Não, só fazer um apontamento aqui. Se você olhar essa decisão do Gilmar, que você colacionou aqui, inclusive grifou, você vai ver que ele, exatamente aqui, quando ele menciona esse inciso 3º do artigo 55, diz respeito exatamente a contrapartidas. Naquela ocasião, a Corte assentou a inconstitucionalidade do inciso 3º do artigo 55 da Lei 812 e seus parágrafos, na redação da Lei 9732 de 88, tendo em vista a imposição de prestação de serviço assistencial, de educação ou de saúde, de forma gratuita e em caráter exclusivo, ao fundamento de se referir a requisito atinente aos lindes da imunidade, sujeito à previsão em lei complementar. Exatamente contrapartida, que vai bem na linha do que eles decidiram agora no julgamento do RE e das ADIs. Então, é um dos dispositivos que trata de contrapartidas, que só pode ser veiculado por lei complementar. Só uma apontamento. Na verdade, assim, a leitura que eu faço do SEBAS é que ele é uma ferramenta de controle. Porque não basta você chegar e não repelir o tributo e tal, e a autoridade fiscal, a autoridade da legislação tributária, nunca saber que você é uma entidade que faz jus à imunidade, que está lá prevista constitucionalmente, e pior, não tem nem condições de acompanhar a sua condição se você preenche os requisitos do artigo 14, né? Do artigo 14. Eu entendo, por isso que eu entendo que a importância do SEBAS é essa importância como ferramenta de controle, de acompanhamento dos cumprimentos dos requisitos do artigo 14. No artigo 31, quando você vê lá na Lei 12.101, que foi considerado constitucional, ele condiciona o direito à isenção, aqui é uma tecnia, né, porque na verdade é uma imunidade, que a contada da duplicação da concessão da certificação, desde que é atendido o disposto da seção 1. A seção 1 tem uma série de requisitos, e na verdade não seriam exatamente requisitos, seriam procedimentos que deveriam ser observados pela entidade imune para que se mantenha, no sentido de se adequar ao artigo 14. Perceba que lá na seção 1, no artigo 29, quando ele fala de requisitos, na verdade é uma explosão, assim, ele explode, uma visão explodida do artigo 14, né, que são 3 incisos, e aqui ele faz uma visão explodida de maneira que tem 8 que ele chama de requisitos. E, na verdade, eles têm que ser lidos a partir do artigo 14 do CTN. A leitura que tem que ser feita desse artigo seria esse daí. Então, na verdade, o direito à isenção, como ele diz aqui, não é esse que está no artigo 31. É desde o momento que ele preencheu o requisito do artigo 14. Isso aí é tranquilo. Eu consigo ver, assim, o SEBAS como uma ferramenta de controle. Agora, uma coisa que pode se observar é que, em linhas gerais, na 4480, quando ele declarou a inconstitucional diversos dispositivos da Lei 12.101, na verdade, em apertada síntese, o STF afastou aquelas exigências de construção do posto de estudo com entidades de educação, que era o requisito, inclusive, né, e de atendimento integralmente gratuito pelas instituições da ciência social. Foi até que, acho que foi o Bento que falou ontem, na sessão de ontem, como condição para obtenção do SEBAS. E, por consequência, para o usufruir da imunidade sobre contribuições sociais. Foi basicamente isso que ele decidiu, quando ele afastou aqueles incisos. Mas, pelo que, no caso concreto aí que a Ana está falando, me parece que foi desconsiderado a imunidade pelo fato
de não ter o SEBAS, não é isso? Não. Posso fazer uma observação, Ana? Pode. Eu estou aqui com o relatório fiscal aberto, para quem tiver com o processo aberto, eu estou na página 99 do processo. E aí que o fiscal fala, considerações finais, aí tem parágrafo 8.1, 8.2, diz o fiscal, conforme o estatuto, a entidade tem por objeto o desenvolvimento de atividades beneficentes e de assistência social, auto-enquadrantes em relação à FPAS, no Código 639, como se constata na GFIP. Ocorre que esse referido código é próprio de entidade beneficente de assistência social isenta, qualidade que o contribuinte não tinha, pois apesar de possuir o título de utilidade pública federal, concedido pelo Ministério da Justiça, ser portadora do SEBAS, então o fiscal fala que ela tinha título de utilidade pública federal e tinha SEBAS, a contribuinte, no entanto, não é reconhecida como de utilidade pública municipal e estadual. Então, esse é um ponto no qual o fiscal se apega para não reconhecer a imunidade para contribuinte. Ele fala aqui em isenção, mas enfim. E outro ponto nem havia requerido isenção ao INSS. Né? Então, são dois pontos. Não tinha o certificado de utilidade pública estadual e municipal, e isso está no inciso 1 do artigo 55. E o outro ponto, aqui sustentado pela fiscalização, é que a contribuinte não havia requerido isenção ao INSS. E isso está no parágrafo 1º do artigo 55. E o inciso 1 do artigo 55 e o parágrafo 1º do artigo 55, eles não foram reconhecidos como inconstitucionais pelo STF. Até nessa transcrição aqui, que a Ana trouxe, da de 4480, diz aqui o ministro Gilmar Mendes, referente-se àqueles julgados de todas aquelas ADIs, né, 2028, 2036, 2228, 2021 e o RE 566-6222. Aí diz aqui o Gilmar Mendes, naquela ocasião, ou seja, no julgamento daqueles processos, a Corte assentou a inconstitucionalidade do inciso 3 do artigo 55, isso na sua redação modificada pela Lei 9732 e seus parágrafos, mas não foram todos os parágrafos, foram os parágrafos incluídos por essa lei, que são os parágrafos 3º, 4º e 5º. Então, o STF reconheceu a inconstitucionalidade desse inciso 3 na sua nova redação, porque manteve a redação original, e a inconstitucionalidade dos parágrafos que foram acrescentados, que é o 3, 4 e 5. O parágrafo 1º nem foi objeto de discussão. Foi sim, ele declarou toda a inconstitucionalidade do artigo 55, no julgamento do RE. Ele declara toda a inconstitucionalidade, e o voto condutor que RE? Do 56662, antes de julgar os embargos. Ele fala, todo o artigo 55 é inconstitucional. Esse é o voto que, o voto do Marco Aurélio, ele fala, todo artigo... Mas depois o artigo 55.2 na redação... Você está falando... Os embargos de declaração, o efeito modificativo é para dizer, só o inciso 2 vai ser salvo. Mas ele já tinha declarado toda a inconstitucionalidade, ele não muda isso. Tanto é que esses processos todos ficaram sobrestados depois dessa decisão aí. Né? E se você pegar as decisões que estão hoje no judiciário... Quer dizer, já estavam e voltaram. Decisão foi publicada esse mês, dizendo todo o artigo 55 foi declarado inconstitucional, com exceção do inciso 2. Se abrir TRF 1, 2, 3, 4 e 5, você vai evitar todo mundo. Aí ele só deixou bem claro, todo o artigo 55 é inconstitucional. Exceção, inciso 2º, por conta dos embargos de declaração. Eu estou com o voto aberto aqui, e aí aqui tem um resumo, né, do próprio voto. O resultado dos julgamentos das aludidas arguições, conforme consta nas respectivas certidões de julgamento, foi proclamado nos seguintes termos. Aí na ADI 2028, por unidade de votos, nos termos do voto do ministro Teori Zavascki, julgar procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei 9732, na parte em que alterou a redação do artigo 55, inciso 3, da Lei 8.212, e acrescentou-lhe os parágrafos 3, 3º, 4º e 5º. E aí, depois aqui segue. E aí, na ADI 2036, no mérito por unidade de votos, nos termos do voto do ministro Teori Zavascki, o tribunal julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 1º, a mesma redação, a ADI 2621, julgar no mérito por maioria, nos termos do voto do ministro Teori Zavascki, que julgou parcialmente procedente. Aí aqui são outros dispositivos, não é esse 55.
Gregório disse que você está lendo a ADI, é no recurso extraordinário que eles declaram. Não, mas aqui consolida todos os resultados. Não, aqui... não, porque ele até fala, eu estou juntando as ADIs e os recursos extraordinários, porque eles tratam da mesma matéria. No entanto, a ADI está com a lei 12.101, porque é o certo. Se eu tenho uma lei que revoga a outra, eu não posso julgar a lei revogada dentro de uma ADI. Sim, mas a 12.101 é de 2009. A gente está falando de fato gerador aqui anterior. Eu tenho que ver a lei vigente. Isso, aí ele fala, por isso que no recurso extraordinário eu vou manter a análise da 8.212. Porque o recurso extraordinário, a discussão que vem lá da primeira instância, foi o juiz que declarou a inconstitucionalidade. Na primeira instância, o juiz falou, é inconstitucional o artigo 55. Aí veio o TRF4 e falou assim, não é inconstitucional não, eu vou aceitar. Aí veio o STF e falou, não senhor, o juiz lá da primeira instância estava certo e todo o artigo 55 é inconstitucional. Só que eu vou juntar com as ADIs porque a matéria é a mesma. Mas lá na matéria da ADI, eu não posso julgar a lei revogada. Eu não posso chegar numa ADI e falar, eu vou aqui julgar uma lei revogada, eu tenho que julgar a lei vigente. Qual é a lei vigente lá para a ADI? A 12.101. Então, ainda que elas sejam diferentes, porque uma revogou a outra, mas a matéria é a mesma, por isso que eu vou reunir os julgamentos. Então, no recurso extraordinário, ele deixa bem claro, todo o artigo 55 é inconstitucional. Declarado inconstitucional está. Aí eu venho aqui nos embargos de declaração e dou provimento a eles, tão somente para declarar que o inciso 2 é constitucional. Mas eu não mexi na inconstitucionalidade já declarada de todo o artigo 55. Essa declaração que você está dizendo, ela está no voto, no primeiro Marco voto. Aurélio. No primeiro voto do Marco Aurélio, não é isso? Isso, que ele é o relator. Eu sei, é isso que eu estou dizendo, é antes dos embargos, estou falando lá atrás. Isso. E nos embargos, eles só mudam a relatoria para Rosa Weber porque ela tinha relatoria lá nas ADIs. Aí ela falou, vai ficar incoerente aqui, se eu sou relatora lá e aqui eu não sou, então tá, você vai ser redatora para os embargos de declaração. Até porque o Marco Aurélio não concordou com essa tese de que o inciso 2 era constitucional. Mas aí foi assentado apenas a constitucionalidade do inciso 2. O resto do artigo 55 ele é inconstitucional. Eu acho que no próximo seminário do CARF podia colocar esse tema, tá? Do ano. Só o seguinte, depois que você cita do Celso de Mello ali na página 4, no teu parágrafo, a controvérsia, sim, de saber em qual lei, tal, está repetido, preencher para fazer jus. Só uma questão de redação. Ah, tá. Tá? Ô, Ana, essa matéria para mim, ela, bem, acho que não só para mim, estou vendo aí, mas para todo mundo. Então, no teu entendimento, todo o artigo 55, inclusive os parágrafos, foram declarados constitucionais. Eu queria que fosse meu entendimento, mas vocês são... Vocês são as únicas pessoas. Eu estou com alguns processos desses, e aí vem a segunda dúvida. Porque é o seguinte, tudo bem, foram declarados inconstitucionais, com base no parágrafo primeiro, tudo bem. E quando há repetição da impugnação? Que nós temos o RICARF. Eu acho que você tem que julgar, porque é uma inconstitucionalidade. Tá. E você entende, então, que salvo o inciso 2º, o resto é tudo inconstitucional. Isso. Todo fundamento de lançamento com base nisso é inconstitucional. Isso. Rapaz, eu ainda estou com dúvida. Porque não sou nem eu que entendo isso. Esses acórdãos que eu peguei aqui do CAF, eles foram por unanimidade. E eles estão dizendo nesse acórdão, 1 de agosto e 8 de outubro, que o artigo 55, com exceção do inciso 2, é inconstitucional. E foi unânime. E essa letra B aqui da redação da Rosa Weber? Qual o alcance dela? A lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e... Isso aí é para ela justificar que o inciso 2 é constitucional. Não, mas ela já está dizendo que é, né? E por que é? Aí ela justifica.
Mas ninguém mexeu na declaração de inconstitucionalidade. O artigo 55 foi declarado inconstitucional. E os embargos é apenas para dizer que o inciso 2 foi salvo da inconstitucionalidade. O problema é você definir a linha tênue do que é aspectos procedimentais, como ela se refere, do que sejam requisitos. Luiz, tudo bem, só que isso não vem ao caso para a gente. O artigo 55 ele é inconstitucional. Agora, outra coisa é você dizer assim, olha, tem uma outra lei com aspecto procedimental, aqui é outra coisa. Isso aqui nem vem ao caso para a gente saber o que é aspecto procedimental ou não. Não cabe a nós. Ela não está dizendo que é o que salva, você acabou de dizer, é o que salva o artigo 55. Inciso 2. Exatamente o fato de se permitir que uma lei ordinária regule aspectos procedimentais, é isso? Sim, mas o artigo 55 é inconstitucional. E com a exceção do inciso 2, entendeu? De certa forma, a autuação, ela não, em momento algum, ela questionou essa questão do inciso 2, né? Ela se ateve a outros fatos, né? Isso. A questão dos registros, né? Que seria o inciso 1º e o parágrafo 1º. Então, aí eles são inconstitucionais. Edene, eu sugiro que a gente peça vista para a gente estudar esse argumento. O que você acha? Eu ia pedir vista, inclusive. Eu acho também, porque eu acho que ela pode ter razão em relação a isso. O ideal seria ter acesso à inicial desse... eu também já ia pedir vistas. Eu acho que vistas, eu já ia pedir vistas também, tá? Porque, independente da votação que houvesse, eu preciso dar uma estudada melhor nessa matéria aí. E a Ana traz assim, uns pontos diferentes, assim, são bem colocados. Marco Aurélio... A gente precisa analisar, tem uma nuance que precisa dar uma olhada. Uma coisa me parece com unanimidade, é que a decisão é um pouco assim, dá margem para várias interpretações, né? Isso aí me parece que é unânime. Tanto é que tem embargo, né, de declaração. E ainda tem outros embargos pendentes de julgamento. Pois é, então, os argumentos da Ana são bastante defensáveis, são bastante fundamentados. Os fundamentos são bastante, como se diz, a argumentação é boa. Agora eu preciso olhar mais, porque tem muitos detalhezinhos, sabe? Você quando for lá para a AD 4480, já vai trabalhar em cima da norma que está vigindo, que é a 1201, que revogou todo o artigo 55, né? Quer dizer, eu já ia pedir vista, se ninguém pedir, eu já vou me atentar que eu vou pedir vista. Ana, e para você, ele sendo tendo SEBAS, ele tem direito à imunidade? Sim. Sendo portador do SEBAS, ele tem direito à imunidade? Isso. E esse SEBAS, se não foi renovado alguma coisa, ele perde essa imunidade também, por outro lado. Então, essa foi a discussão do processo de ontem, né? Que até a gente entrou para ver a questão... Eu tenho 2 próximos aí, vou julgar ainda hoje de manhã, que estão nessa condição. O prazo extrapolou. O pedido de renovação foi feito posterior. Mas aí ele foi deferido? Não saiu. Não consta nos autos. Então, aí foi aquela pesquisa que o Márcio mostrou de... online ali. Isso. Nessa questão, o inciso 2, ele fala, renovado a cada 3 anos, né? E aqui, ele não cumpriu essa exigência. Pode ter sido renovado, mas o pedido foi intempestivo. Só que, nesse caso, a Ana já trouxe que isso aí não consta nos autos, né? Mas eu acho que é razoável o pedido de vista. Eu peço vista aí. Ok. Em relação a esse pedido intempestivo, ela não deve ter visto. Isso aí tem decisão já do STF que diz que isso é um detalhe de só menos importância. A intempestividade não pode ser considerada como um requisito para afastar o certificado. Eu acho até por isso que a fiscalização não viu nenhum problema nessa intempestividade. É antes do início do procedimento fiscal, o pedido que a entidade faz.
faz um favor, depois compartilha esse acórdão teu aí, esse centro. Aliás, parabéns, tá? Eu conferir. Eu acho que imagina. Eu não conferi, não me entenda mal, pelo menos para poder ter a orientação do que seguir. Se puder depois mandar por e-mail, por favor, ou WhatsApp, eu agradeço de coração. Eu estava lendo aqui o acordo dos embargos, né, da Rosa. Eu também estava lendo. Aí eu estou lá no finalzinho já. Diz ela aqui, né? É que, a prevalecer a tese consignada no voto condutor do julgamento do RE 566622, deve ser reconhecida a declaração incidental da inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei 812, inclusive em sua redação originária, cabendo ao artigo 14 do CTN a regência da espécie. Ela faz aqui essa observação. E aí, no final, ela vai concluir o voto dela, conclusão. Embargos de declaração no RE 566622, acolhidos em parte para, sanando os vícios identificados, assentar a constitucionalidade do artigo 55.2 da Lei 8.212 na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo artigo 5º, tal. Enfim. Tem razão. E o começo também fica muito claro quando fala que lá no voto dela que eu tinha assentado a inconstitucionalidade total do artigo. Lá no para voto compatibilizar os julgamentos, para compatibilizar os julgamentos do RE com as ADIs, aí ela, abre aspas, salvou o inciso 2, né? Para não ter a divergência de entendimento entre o que foi decidido nas ADIs e o que foi decidido no RE. Agora, viu, Ana, quando eu falei ali daquela linha que separa os aspectos procedimentais do que seria requisito, eu não estava exatamente tentando o seu caso concreto, eu estava fazendo uma hipótese, trabalhando em hipótese. Porque quando eu tenho, como leitor, assim, eu tenho uma séria dificuldade em definir o que é exatamente o que é requisito, o que é um mero procedimento, um aspecto procedimental. Eu tenho isso aí. Quando a Ana diz, olha, para você ter isso, você tem que ter isso. Isso é requisito, o aspecto, onde é que está exatamente qualquer hipótese. Seria mais simples a leitura do voto, quando a ministra considerou todo o artigo 55 constitucional, aí não teria essas, digamos assim, essas ilações, né? Mas aí, eu não sei se você tem, pode ser que você não tenha, pode ser que não tenha, mas eu tenho uma séria dificuldade em separar o joio do trigo, afinal de contas, o que é requisito, o que é que o enunciado está dizendo que é requisito, o que é que ele está dizendo que é um mero aspecto procedimental, né? Uhum. Não, eu concordo. Porque até eu falei, foi nessa aí. Você poderia achar que todo ele é um aspecto procedimental. Isso. Foi por isso que quando eu falei, ele estava entrando exatamente no seu método, no seu voto. Eu estava fazendo assim, estava exercendo um raciocínio hipotético assim. Eu tenho dificuldade. Quando eu leio assim, afinal de contas, isso é ou não é? Seria mais simples se você diz, olha, baixa aqui, se reportar, fica todo, acabou. Aqueles 3 itens lá do artigo 14, acabou o assunto. Aí quando ele fala, não, mas a lei ordinária pode regulamentar os aspectos procedimentais. Vou ter que rever todos os meus votos. Até aqui mesmo, podiam ter deixado no voto. Todo o artigo 55 é inconstitucional, salvo inciso 2º. Esclarecia muita coisa, né? Ficava bem mais fácil a leitura do que você ter que acompanhar todo o histórico para chegar numa conclusão. Aí você chega no inciso 14, aí tem um requisito, no inciso 2, aliás, 55.2, seja portadora de SEBAS, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada 3 anos. Isso aqui é um requisito. Isso é um requisito. Até nesse aspecto eu concordo, porque o STF podia ter declarado inconstitucionalidade mais modificando o entendimento, porque se a súmula do STJ diz que não tem que ser no tempo e o artigo, o inciso 2 fala que tem que ser renovado a cada 3 anos, aparentemente tem uma incompatibilidade aí, né? E ele fala, são incompatíveis, mas para mim está compatível. Ele podia ter feito uma declaração. Você estipula que ele tem que ser renovado a cada 3 anos, se não for, vai perder
vai deixar de usufruir? Isso é um e ele fala, se não for, não tem problema, porque a súmula... Mas então não é melhor a gente modificar a redação do inciso 2º? Ou dizer que é constitucional, mas é inconstitucional a parte que exige a renovação? Ele podia ter dito, o inciso 2º é constitucional menos a renovação a cada 3 anos. Porque aí eu quero que mantenha a súmula. Ou então, vamos revogar a súmula e manter todo o inciso 2. Você consegue enxergar o 55.2, quando ele exige a renovação a cada 3 anos, como um requisito para alguma comunidade? Não. Ou a renovação a cada 3 anos, não. Foi, inclusive, meu voto de ontem. Aí eu falei assim, tudo bem, nessa parte, se eu for vencida, eu estou super de acordo, não tem problema. Você enxerga como essa exigência de cada 3 anos? Então, aí, ontem eu votei no ex-tunc, total ex-tunc. O Márcio até perguntou, você não vai mudar para a data que está lá? Eu falei, não, o meu vai ser ex-tunc. Se vai ser ex-tunc, é irrelevante que seja renovado 3 em 3 anos. Eu fui no entendimento da súmula. É isso que eu disse, como eu falei, né? Eu tenho uma série, pode ser uma limitação minha, né? No precário, muito valorativo, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de identificar exatamente o que é um mero aspecto procedimental do que é um requisito, ou se esse aspecto procedimental, na verdade, não é um requisito travestido, né? Ele é travestido de um mero procedimento, quando, na verdade, ele seria na verdade, um requisito ali que está meio que dissimulado ali dentro de um... Não, eu concordo, Luiz, totalmente, porque você falar, tem que fazer um requerimento para o INSS, depois para a Receita. Isso não é um aspecto procedimental? Parece que é, mas ao mesmo tempo que pode ter o aspecto procedimental, o artigo 55 é inconstitucional, tirando o inciso 2. Então, aqui eu paro de ter que argumentar, porque já foi declarada a inconstitucionalidade, mas que parece que possa ser um aspecto procedimental, e ao mesmo tempo ter um SEBAS pode ser um requisito material impeditivo da imunidade, que não poderia existir na lei ordinária também. Em resumo, vamos pedir vistas. Tá. Vamos analisar o processo. O Francisco, que é o primeiro a votar, ele já manifestou, né, Francisco, a intenção de pedir vista. Então, ficará assim o resultado em relação ao item 135 da pauta, da contribuinte Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campos, né? Vista para o conselheiro Francisco, sendo convertida em vista coletiva. A relatora apresentou seu voto, dando provimento ao recurso voluntário. Na sequência, houve pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. Eu anotei na ata aqui para mim algumas dessas colocações feitas durante a discussão, para eu analisar depois, e é interessante até depois vocês, na hora de estudar esse processo para a próxima reunião, dar uma olhada no vídeo que foi gravado para tentar pegar alguma coisa dessa discussão. Essa discussão foi bem interessante, assim, muitas informações interessantes. Então tá, colegas. Ana, o próximo seria a Fundação Brasileira de Teatro, também é artigo 155? Também. Eu acho que pode ajudar, porque ele é também, mas aqui eu estou afastando o reconhecimento de imunidade, porque a entidade não teria cumprido com o inciso 2º do artigo 55. Ela tinha um SEBAS, que era válido até 2002, mas depois não teve nenhum outro pedido de renovação, nem qualquer prova. Então, eu afasto isso. Deixa eu só ver o horário. Tem 14 minutos, dá para fazer nesses 14 minutos, né? Podemos fazer? Então tá. Vamos fazer então o item 137, né? Aliás, 136. Então tá. É que você estava falando já do teu voto e eu não tinha anunciado ainda. Tá. Então tá, colegas. Vamos fazer então o julgamento do item 136 da pauta, da contribuinte Furacão Brasileira, Fundação Furacão. Item 136, recorrente Fundação
Brasileira de Teatro. Fundação Brasileira de Teatro. É que está sem cedilha, né? E aqui nós temos o Furacão, né? Que é o Atlético Paranaense. Na hora achei que fosse o Atlético. Fundação Brasileira de Teatro. Item 136 de relatoria da conselheira Ana. Pode começar, então, Ana. Essa fundação, inclusive, ela é aqui de Brasília, fica do lado do CARF. Você virar ali, já é bem ele. O teatro famoso daqui. Infelizmente, não está muito boa a situação. Com relação à imunidade, foi a discussão que a gente acabou de ter, eu não estou reconhecendo a imunidade da entidade, porque ela tinha SEBAS até 2002 e depois não fez nenhum pedido de renovação, nem tempestiva, nem trouxe nos autos qualquer prova nesse sentido, nem refutou qualquer argumento do físico no sentido de que ela não teria o SEBAS. E também não tem muitos elementos de prova nos autos. Então, eu estou afastando a imunidade e analisando os demais argumentos, que o primeiro seria em relação a cerceamento de defesa, que eu também estou afastando, e que foi uma alegação bem genérica, sem dizer exatamente por que haveria o cerceamento de defesa. E com relação ao lançamento, ele incluiu entre as verbas sobre as quais ele incide, a verba paga a título de alimentação in natura, porque não havia inscrição no pátio. Então, nesse ponto, eu estou dando provimento ao recurso para que seja cancelado com relação às verbas pagas a título de auxílio alimentação. O relatório fiscal está na folha 19, se alguém quiser abrir, que fala dessas verbas. O fundamento da taxação das verbas foi só pelo PAT ou também porque é pagamento em pecúnia? Pagamento, cadê? Natura em pecúnia. Peraí que eu tenho que abrir aqui. Não, é só porque não teve inscrição no pátio. E, por fim, o contribuinte traz outros dois fundamentos, que seria a relação de representantes legais, que ela alega que não poderia haver a corresponsabilização dos sócios, que é um entendimento que a gente já tem simulado aqui no CARF, conforme a súmula 88, que esse relatório não atribui responsabilidade, e a multa confiscatória, que eu estou afastando a alegação em razão do enunciado da súmula 2 do CARF, de que não temos competência para pronunciar inconstitucionalidade de lei tributária. Agora veja essa condição, assim, voltando ao começo do seu voto lá, que você afastou a imunidade pelo fato de não ter sido renovado o SEBAS, não é isso? Não tem renovação, um novo pedido, nenhuma prova também nesse sentido. Sem querer tumultuar o voto, eu estou só falando para você agora. Isso, na verdade, é um requisito que se impôs, a renovação para o uso da imunidade. Posso dizer que é um aspecto procedimental, mas isso, na essência, é um requisito. Você está dizendo, olha, eu não vou renovar, eu não vou reconhecer a imunidade, porque você não renovou, você está impondo um requisito. Não é um mero aspecto procedimental. Está percebendo como a linha de fronteira é bem tênue, assim, né? Bom. Eu concordo. Não, com toda certeza. Tudo isso que são aspectos procedimentais acaba sendo requisito, na medida em que vai acabar impactando a questão de ela acabar usufruindo ou não do benefício da imunidade. Então, no final das contas, vai acabar sendo algo que vai acabar tendo influência na imunidade em si. Enfim. É por isso que o voto da ministra Rosa Weber foi de uma simplicidade fenomenal. Mas não é dela, esse entendimento é antigo, não é um entendimento dela. Esse entendimento é bastante antigo no STF, bastante.
Eu achei votos antiquíssimos disso, inclusive. Eu estou dizendo, mas como a gente está falando do 566, ela resgatou esse entendimento no 566, não foi isso? Então, por isso que eu estou falando dentro do contexto do 566. Esse resgate que ela fez é de uma simplicidade assim que faz o sistema funcionar bem fácil. Aí, na medida que você, quer dizer, a gente vai ficar sempre naquela linha ali, afinal de contas, é um requisito, é um aspecto, um mero aspecto procedimental, né? Então, só que aí não vai caber a gente falar, entendeu? Eu não estou dizendo que caiba a gente, é uma dúvida que me adveio, assim, né? Não estou dizendo que a gente vai se pronunciar sobre isso, mas estou só dizendo que é um problema que existe. É um problema, assim, real que existe. Você vai ficar se debatendo. É isso, não é? Quando ela deixou de ser imune porque não renovou ou porque não atendeu os requisitos do artigo 14. Sim, tanto que, para mim, até o julgamento dos embargos de declaração, eu só precisava dos requisitos do artigo 14, e que eles deveriam ser afastados pela fiscalização. Então, para mim, até o julgamento desses EDs, o contribuinte tinha uma chance muito grande aqui. Porque ou a fiscalização me afastava todo o artigo 14, ou a entidade que se declarou imune ali na hora de preencher, era imune. Mas sabe o que acontece? Eu acho que, embora ele não fale especificamente do artigo 55, inciso 2º, essa questão de que você pode regular por aspectos procedimentais, por lei ordinária, e é só aquela questão de modo beneficente de ser e contrapartidas, etc. e tal, só por lei complementar, isso está nas emendas de todas as ADIs, né? E todas elas transitarem em julgado. Isso. Então, esse ponto em si, a gente não pode mais discutir, isso aí não vai mudar, porque as ADIs já transitaram. Né? Então, eu sei lá o que vai vir, o que tem nesses embargos de declaração, que eles não estão disponíveis para acesso, né, a petição. Mas isso não vai mudar, porque já foi decidido lá nas ADIs, as ADIs já transitaram. Também nas ADIs, né? Eu acho que a gente não deveria julgar até transitar também o recurso extraordinário, que pode mudar e ser um trabalho que é à toa, né, que a gente está fazendo. No 55, inciso 2º, sim. Essa questão, mas também não sei como, porque foi um ajuste justamente para que não houvesse divergência. Ele pode falar apenas assim, a renovação a cada 3 anos não precisa. Eu vou só julgar que os 3 anos são inconstitucionais e o resto. Então vai mudar aqui muita coisa que a gente está fazendo. Né? Muito do nosso trabalho vai ser. Se você observar a essência do que se procurou julgar, ou seja, que é, na essência bem simples, bem elementar, é simplesmente dizer que a imunidade está vinculada apenas ao atendimento do artigo 14, você tem os 6 incisos lá, resolvia tudo, né? Aí ficou sobrevivendo o 552, que na verdade, vem naquela discussão que a gente vê, ele põe lá uma condição, que é a renovação dos SEBAS. Na verdade, o SEBAS, ele precisaria, assim, como ferramenta de controle, ele baixava uma inscrição, né? Porque aí o fisco já saberia, o fisco, o Ministério da Educação, já saberia que aquele determinado CNPJ está vinculado a uma condição de imunidade. E, a partir daí, fazia as inferências para, quando necessário, as suas do artigo 14. Aí você fica em uma condição que a cada 3 anos, aí, quer dizer, e se ele não renovou, mas manteve os requisitos do artigo 14. Se foi renovou, mas intempestivamente, vale, não vale? Isso. Aí vem várias indagações, né? Vem várias situações assim que só coloca dúvida na cabeça da gente. Eu nem precisaria mais da vista. Eu já estou convicta de que você está certa, é isso mesmo. É só o 55 inciso 2º, todo o resto foi declarado. Eu também acho que já dá para julgar, eu concordo.
Mas já passamos esse processo. Não, tudo bem, eu só fiz um comentário. Só um comentário. A gente pode terminar o item 136? Podemos terminar? Para a gente poder almoçar? Eu almoço, professor. Ana, você finalizou, né? Isso, você... colegas, a conselheira relatora, então, em relação ao item 136 da pauta da Fundação Brasileira de Teatro, a conselheira relatora, então, está votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para que seja excluído da base de cálculo do lançamento apenas os valores referentes ao auxílio alimentação pago in natura. Foi o motivo determinante da fiscalização para lançamento foi apenas a questão do PAT, né, a ausência de PAT, né, Ana? Então, tá. Francisco, como você vota? Com a relatora. Com a relatora. Gregório? Com a relatora. Márcio? Acompanho. Acompanha. Renata? Também acompanho. Rafael? Relatora. Luiz? Relatora, né? Relatora. Eu também acompanho, então a turma está acompanhando bastante vocês essa vez, né, Ana? Quando não acompanha, quase acompanha pé de vista, né? Então, tá? A Ana está arrasando. Então, colegas, em relação ao item 136 da pauta da contribuinte Fundação Brasileira de Teatro, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, excluindo-se da base de cálculo do lançamento os valores pagos a título de auxílio alimentação in natura. É isso, né, Ana? Então, tá. Então, colegas, esse foi o item 136. Agora já passou das 13 horas, a gente tem que almoçar, né? E nós retomamos daqui 1 hora, tá? Daqui 1 hora. Rafael, Francisco, Isaías podem, então, encerrar a gravação.